Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre 5 verdades e tendências para você conseguir vender mais em 2021. E essas verdades e tendências não são verdades e tendências da Lucro Digital, não são tendências e verdades do Ulisses, são verdades e tendências que o Google nos mostrou em artigos através da captação de dados que eles têm através das milhões e milhões de pesquisas que eles recebem diariamente no próprio Google Pesquisas, através dos milhões de vídeos que em que as pessoas assistem pelo YouTube e diversos outros canais que eles recebem dados, como o uso dos celulares e outras formas do gênero. Então, para que você precisa saber disso? Porque essas tendências e essas verdades que o Google nos mostra aqui em 5 itens, elas mudam a forma, muitas vezes, em que as pessoas procuram produtos, procuram serviços no Google e o que elas querem por trás disso. Então, você pode ter um outro viés para vender o mesmo produto ou ter ideias para vender alguma coisa semelhante ao que você vende, com uma pequena diferença em divisão, ou alguma coisa, ou até um novo produto que você pode derivar com base no que você já vende hoje, que atenda mais essas expectativas que se tornaram reais através da pandemia e no ano de 2020 e no início de 2021 e que certamente vão nos ajudar a vender mais agora no ano todo de 2021. Beleza? Vamos lá então. Antes de mais nada, bem rapidamente, eu sou Ulisses Jorge, sou diretor da Lucro Digital, empresa de consultoria em vendas online e inteligência de tráfego, ou seja, trazer o público certo para a sua empresa. A gente faz isso ativando sinais e enviando quem é um bom cliente e um mau cliente para o Google, para o Facebook, para o Instagram, para o LinkedIn e para todas essas outras plataformas, para que assim, sabendo essa distinção, a gente consiga separar o joio do trigo e elas usam toda a inteligência artificial multibilionária que essas plataformas têm para fazer realmente as pessoas que têm a propensão de comprar o seu produto e o seu serviço e para você. Além disso, a gente tem 2 cursos principais 100% online que você faz a hora que você quiser, que é o Google Ads, que é o nosso Efeito G, que é o nosso curso definitivo de Google Ads, e o SEO acelerado, que ensina você a ranquear mais nas pesquisas do Google de forma orgânica, ou seja, sem pagar. A gente tem vídeos semanais aqui no nosso canal. Se fizer sentido os vídeos de vendas online e de inteligência de tráfego para você, você pode se inscrever e ligar o sininho aqui. Beleza? Vamos então direto para as 5 tendências. Eu vou botar a minha imagem mais para este lado aqui, que está para menos coisas. E a tendência e verdade número 1 que o Google fala é criar controle. As pessoas com a pandemia perderam o controle geral, perderam o controle muitas vezes de ir trabalhar, de ficar em casa, porque não sabem mais como que fica em casa, porque elas estão trabalhando em casa, então elas estão ficando em casa ou elas estão trabalhando. Onde que elas fazem o hobby delas, já que elas não têm mais academia, algumas delas não podem mais ir para academia, então elas perderam o controle e tem um sentimento gigante para retomar esse controle e a segurança, ou ao menos ter essa sensação maior de retomar o controle e a segurança. Isso reflete não só nas pesquisas, que algumas a gente vai ver agora, mas em todo o processo de compra e de pesquisa dela. Então, quem tem e em estoque aumentou 8.000%, isso é 80 vezes. 80 vezes mais pesquisas ano sobre ano, né? YOY, né? É um termo em inglês que vem de year over year, que é ano a ano, ou seja, em um ano subiu 80 vezes, 8.000%, o volume de pesquisas de quem tem alguma coisa e o estoque e em estoque de alguma coisa. Por que
essas pessoas têm isso? Porque elas estão com medo de que elas comprem e não recebam aquele produto em tempo, ou que não tem estoque, que venda e que demore mais, etc, etc, e etc. Aplicativos de fitness que faz com que a pessoa crie um controle mental um pouco para ela subiu 200% ano sobre ano. Aprendizado online em que as pessoas hoje necessitam aprender muita coisa online subiu 400% ano sobre ano. Ou seja, dá para se ensinar muitas coisas online. Essas pessoas estão procurando como se aprende isso e é uma boa oportunidade para você incluir artigos, se você vende serviços, sobre o que você faz, ou artigos sobre o seu produto, para que ela aprenda de forma online como que se usa aquilo lá. Vamos lá. Ainda nesse número 1, né, as pessoas buscam formas de aumentar o controle do ambiente e atividades com benefícios emocionais. Aqui a chave é com benefícios emocionais. Então, o que elas estão buscando aqui? Como a gente falou, retomar o controle da vida delas, retomar a segurança que elas tinham antes dessa pandemia, mas com benefícios emocionais. Então, por exemplo, trabalhar em casa, o Google diz que mesa de escritório, mesa para as crianças e cadeira de escritório teve uma explosão no número de pesquisas, porque elas precisam agora entender que a casa é o lar, é onde elas trabalham, onde elas fazem academia, às vezes, onde elas têm o seu hobby, aqui também, muitas vezes, se elas estão aí trancadas em casa. Então, elas têm que retomar o controle e elas estão fazendo pesquisas e estão comprando produtos e serviços para isso. Cozinhar, ideias para janta e como cozinhar. Aqui elas querem mais uma coisa de lazer, de renovação, de se sentir útil em casa, né? Novamente aquela segurança que a gente falou. Melhorias em casa, móveis e televisão também, grande aumento. Muita gente comprou pets, né? Então comprar cachorro, adestramento e nomes de cachorros são pesquisas que explodiram. Hobbies, né? A pessoa em casa tentando achar o seu local nesse novo ambiente. O hobby que ela fazia antes talvez não tenha mais, ou por exemplo ela fazia academia ou natação, ou via os amigos, ou ia para jogos de futebol e agora isso está parado, exemplo. Então ela está criando novos hobbies, né? Então, por exemplo, Xbox, PlayStation e a própria palavra hobby teve bastante aumento no número de pesquisas. Vamos para o número 2, necessidade de equilíbrio, né? Isso já tinha antes, né? Já era uma tendência que vinha, vamos assim dizer, que vinha crescendo ano após ano, que é a necessidade de ter um mais equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, só que isso explodiu com a pandemia. E essa negociação em que a pessoa faz para ter um maior equilíbrio ocorre com ela mesma, com os amigos, com os familiares e quem está perto dela. E ela faz isso para estabelecer limites de até onde pode ir, por exemplo, com o chefe, até onde o chefe dela pode ir agora que ela está trabalhando em casa. Ele pode ligar para ela na hora que ele quiser. Como é que é esse novo limite que está sendo estabelecido, que está sendo criado nesse novo mundo que a gente está vivendo agora? Então, o equilíbrio entre vida profissional, entre vida pessoal, entre hobbies, entre família, como é que isso está sendo? Então, nos Estados Unidos, né, isso eu não tenho dado como é que é essa pesquisa aqui dentro, aluguel de motorhome teve um aumento de 200% em um ano. Férias em casa teve um aumento de 100%. Então, como é que a pessoa vai tirar férias em casa? E tem um termo, né, que foi criado, né, o férias em inglês chama-se vacation, né? E eles criaram o termo staycation, né, que é a férias em casa.
100% de aumento para pesquisas de férias em casa, o que, que faz, como que se diverte com as férias em casa. App de meditação, novamente, equilíbrio até do eu pessoa funcional e do eu espiritual, vamos assim dizer, teve um aumento de 90% nisso. Então, para se ver aqui como as coisas, e elas vão se ligar em vários itens aqui, essas 5 tendências, como elas estão buscando segurança, equilíbrio, para que ela entenda o novo espaço dela dentro do novo mercado, dentro da nova casa, que agora está todo mundo em casa, que agora o filho estuda em casa, como que ela se acha nisso, como que ela melhora essa vida dela lá. E você consegue vender, porque a venda ela é um processo emocional. Então você tem que entender todo o processo de pesquisa, e lembra que quanto mais pesquisas existem para um certo item, mais vendas naquela área ocorrem. Isso é uma estatística que vai estar sempre certa. Então você tem que entender como que esse tipo de pesquisa está influenciando o seu mercado. Vamos lá. Número 3, cultivar conexões. Tá? A pandemia restringiu as conexões da vida real. Acho que todos aqui tivemos as nossas conexões interrompidas. Muitas interrompidas totalmente. Né? Eu, exemplo, tenho agora muito pouco contato com meu pai e com minha mãe, que estão completamente confinados com medo do Covid ainda e não vão sair dessa situação até que sejam vacinados. E o foco maior é as pessoas mais próximas. Então, elas estão buscando novas formas de criar novas conexões com as mesmas pessoas. Na verdade, é isso que está se criando. Como que eu crio novas conexões com as mesmas pessoas para que eu consiga substituir essas conexões que eu tinha antes? E como que eu gero isso dentro do meu ambiente, que é o meu ambiente de casa? O foco maior, novamente, é nas pessoas que já tinham antes, até porque o conhecimento de novas pessoas aqui ficou um pouco prejudicado. Então, pesquisas com amigos online aumentou 300% ao ano. Fazer alguma coisa de negócio mais local, né? Por exemplo, pizzaria e onde você mora. Sushi onde você mora. Né? Por exemplo, Sushi Porto Alegre, Sushi São Paulo, pizzaria em Santa Catarina. Aumentou em 80%. Porque as pessoas querem ver como é que elas conseguem ainda cultivar uma conexão com festas em casa, e tendo um conforto dentro ainda com a sua própria família. Vídeos no YouTube, isso aqui é muito legal, deixa eu botar minha imagem aqui para o lado. Vídeos no YouTube nos Estados Unidos, eu não tenho os números aqui, com With Me, ou seja, comigo, né? No título, eles cresceram 200%. Então, títulos que tinham comigo no título cresceram 200% só por ter isso. Então é a conexão que a pessoa está tentando restabelecer com a família dela, com ela mesma, né, que a gente já viu segurança, com os amigos dela e com a própria comunidade. Né? Esse aqui, os vídeos do YouTube mostra bem o quanto que ela necessita dessa conexão com a comunidade, porque ela está procurando vídeos que tenham comigo no título. Número 4, verdade e tendência número 4, melhorar a casa e torná-la multifuncional. A gente já falou isso aqui em uma nuance, mas a casa dela se tornou várias coisas. Se tornou realmente multifuncional. Se tornou o lar dela, onde ela dorme. Muitas vezes o trabalho dela, que ela está trabalhando de casa, muitas pessoas estão. Se tornou o local de ensino dos seus filhos, porque os seus filhos estão tendo em casa, estão estudando em casa e ela está tendo que, essa pessoa está tendo que dar uma mão em casa. Se tornou o local
de comida, porque ela não janta mais fora, ela está jantando em casa e está almoçando todos os dias em casa, antes talvez não. Se tornou várias coisas, se tornou o local de academia dela, onde ela faz os exercícios dela. Alguns voltaram, alguns não. Se tornou, às vezes, o local do hobby dela. Ela tinha um hobby, esse hobby, por alguma razão, parou, né? E agora ela está tendo o hobby em casa. A casa se tornou multifuncional. E você tem que entender isso e tem que fazer com que a pessoa se sinta segura nessas pesquisas, né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui para o número 1, só para fazer uma conexão aqui. Mas e o que eu tenho a ver com isso? Você tem que estar bem claro que você tem aquele produto e que está em estoque, se é uma coisa física, ou que está disponível para ser contratado agora, se for um serviço. Que você vai dar algum resultado para ela imediato, se isso for real, porque é o que ela está precisando ouvir neste momento. Então você tem que usar, vamos assim dizer, o que as pessoas precisam para conseguir vender o seu produto. E isso não é enganar ninguém. É a gente mudar essa mensagem, porque o produto já estava lá. Aquele serviço já estava lá. Você tinha ele disponível, mas você tem que tornar isso claro na sua mensagem de vendas agora. Tá, mas e por que eu voltei para o 1? Porque o 4, você tem que entender que a casa multifuncional muda a forma que ela interage com quase todos os produtos e quase todos os serviços, inclusive, provavelmente, o seu. Então você tem que entender qual é essas modificações e entrar nessas nuances, que essas nuances fazem toda a diferença no modelo de vendas que você vai usar, na mensagem de vendas que você usa no Google Ads, no Instagram, no Facebook e no seu funil de vendas como um todo. Como eu disse, a gente tem uma consultoria em inteligência de tráfego e vendas online, e nessa consultoria o principal é a gente unir o público ideal com a oferta ideal. Quando a gente faz isso, a gente consegue vender muito. Isso é possível unir o público 100% ideal com a oferta 100% ideal? Não, é impossível. Então o que a gente faz? A gente cria vários públicos, várias mensagens e vê, usando estatística e várias outras formas de custo, quem que é o melhor público e quem que é a melhor mensagem para cada público. E isso você tem que agora introduzir neste sistema todas essas tendências que estão ocorrendo para que você consiga vender mais. E é assim que uma boa inteligência de tráfego funciona. Eu já estou falando aqui um pouco mais sobre como é que é isso aplicado ao que a gente faz no dia a dia. Então, pesquisas de design de casa simples. Como é que eu tenho uma casa simples? Aumentou 200%. Pessoas pesquisando casas e não querendo visitar fisicamente, ou seja, pesquisando tour virtual, cresceu 500% ano após ano. Deixa eu botar minha imagem para cá. E esses dois dados eles são bem legais. O tempo assistido de vídeos que tem atividades em casa no título cresceu 120%. Só porque tem atividade em casa. Lembra? Hobby. A casa é multifuncional, entre elas, hobby, entre elas, trabalhar em casa. Tudo é em casa, atividades em casa. Então, você tem que entender isso e usar isso para o seu marketing. Talvez tenha uma página sobre o seu serviço, como é que impacta em casa e várias outras coisas. Ter vídeos disso. E olha que o último dado é impressionante. Procuras com em casa, no título, cresceram 1000%, 10 vezes. 10 vezes. Só porque tem em casa no título. De forma geral, os vídeos assistidos nessas buscas cresceram 1000% em relação ao ano anterior. Então você tem que entender essa tendência e essa verdade. Né? A gente fala que é 5 verdades e tendências, porque o Google mostrou que isso não é apenas uma tendência. Isso já é uma verdade e vai ser uma tendência ainda maior.
Vamos lá então para o quinto e último, que é cultivar conexão. Todo mundo sabe, e acho que todo mundo passou por isso, que a pandemia aumentou a divisão direita e esquerda, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos. Em todo o mundo aumentou as divisões, direita e esquerda, raça X e raça Y, e os movimentos sociais em torno disso. Por exemplo, o movimento Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Você deve ter ouvido falar já de toda a confusão que deu Estados Unidos, parte dela veio para cá também. Eu não vou entrar em nenhuma questão social de apoio, de não apoio, mas você tem que entender aqui que os movimentos sociais e a radicalização aumentou. Por quê? Já vou entrar nisso. Porque o Google mesmo disse, neste relatório aqui, né, que eu estou resumindo aqui, que o foco em responsabilidade, que já tinha uma importância grande antes, o foco em responsabilidade social explodiu. De forma que, se antes era importante, hoje é essencial. Pesquisas como Posso Ajudar, ela cresceu 70%. Né? Lembra no slide no 1 e 2 lá, em que a pessoa ela quer encontrar, ela quer equilíbrio. Um dos equilíbrios, uma das formas que ela busca equilíbrio é se sentindo útil. E se sentindo útil é ajudando às vezes. Então, cresceu muito o Posso Ajudar. Será que você pode usar isso? Pode. Né? Inclusão cresceu 100%, que é os movimentos sociais. Muita gente, muita loja grande usou a cada compra, você vai ter X reais de volta para a comunidade X, para o movimento Y. Você não precisa botar muita grana nisso, você precisa ter essa mensagem que já vai fazer uma diferença grande. Por que eu botei esse quadro aqui? Porque você tem que entender que mesmo movimentos sociais claros, estilo Black Lives Matter, tem diversas pessoas que são contra. E você vai ter que entender que se você tomar esse partido, você vai perder uma parcela das pessoas que não gostam disso, mas ao mesmo tempo você vai captar a atenção muito mais daquelas pessoas que suportam aquilo. Ou seja, isso muda o fluxo de vendas. E eu mostro isso no próximo slide. Uma simples pesquisa por camisa polo, imagina 3 lojas. A loja A somente mostra as camisas de polo. Tem a camisa polo A, tem a camisa polo B, tem a camisa polo C. A loja B, ela diz que tem aquelas camisas polo. Além disso, ela tem camisas polo com frases de movimentos sociais. Então ela consegue abrir um novo nicho que ela não tinha antes. E além disso, as camisas que não têm frase social, ela fala, e não precisa ser muita grana aqui, pode ser R$1, €1, que a gente tem gente que olha o nosso canal e tem, nossas consultorias também tem em Portugal, pode ser €1. A cada compra, nós damos €1 para a caridade XYZ. Isso faz muita diferença hoje, muito mais diferença do que fazia antes. Além de fazer você se sentir bem. Isso talvez faça com que a pessoa faça pesquisas de qual loja recicla roupas, qual loja usa tecidos politicamente corretos, que não são criados, que não são costurados em países que têm semi-escravidão, como China. Como isso faz muito mais diferença do que antes. E tem uma loja C, por exemplo, que suporta a causa Black Lives Matter. E isso faz com que ela se identifique muito com essas pessoas que são apaixonadas por essa causa façam muito compras com ela, mas
faz com que as pessoas que talvez comprassem de você, que não suportam isso, não vão comprar mais. É uma análise que você vai ter que fazer geralmente, isso é um ganho, a não ser que a causa seja muito polêmica, né? Geralmente isso é um ganho, porque você vai conseguir conquistar muito mais gente e elas vão, vamos assim dizer, comprar com um percentual de frequência muito maior, as que suportam aquela causa, porque elas vão se identificar muito com a loja, e você perde talvez uma parcela pequena, mas que é superado por muito pela nova interação grande que você tem com quem simpatiza com a causa que você está apoiando. Independente disso, você tem que entender essa verdade, que é uma tendência também, e as outras 5 tendências que a gente falou, que é a criação do controle, as pessoas buscando equilíbrio, no ambiente profissional, na sua vida espiritual, em sua vida com a família, em aprender em casa, em como que as pessoas cultivam e estão achando novas formas de cultivar essas conexões que elas tinham antes e que de uma forma ou de outra mudou. Melhorar a casa e torná-la multifuncional. Uma coisa que eu não falei ali na hora é que ao mesmo tempo em que as pessoas estão nisso, elas estão se preparando para voltar para a vida normal. Mas muitas coisas que viraram padrão agora, por exemplo, muita gente começou a fazer exercício em casa, muitas dessas pessoas não voltam a fazer exercício como fazia antes em academia. Então, muitas das coisas que vieram ficam, e você tem que entender isso também. E por último, cultivar, né, a conexão. Na verdade, o título está errado aqui, que é cultivar, tá? O título real aqui é cultivar movimentos sociais. Isso aqui foi um erro de copy and paste aqui. Cultivar os movimentos sociais, usar os movimentos sociais, ter a noção que os movimentos sociais e as alianças podem ser usadas e vão ser usadas na hora da compra. Então você, mais do que nunca, tem que entender e usar isso na hora da venda. Beleza? Eu sou Ulisses Jorge. A gente se vê na próxima aula. Até lá!